Então, vamos abrir a Bíblia, nossas Bíblias, no livro de Efésios 2. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 7. Amém? Diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos vós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Amém? Eu não sei bem quanto tempo tem. 30 minutos. Ok, temos 30 minutos. Não sei se vamos conseguir fazer tudo isso em 30 minutos. Então, tenho certeza que todos nós aqui temos uma resposta para a pergunta: qual é o papel do Evangelho na salvação? Então, esse tema eu poderia transformar numa pergunta, como já disse. Qual é o papel da salvação? Ou seja, qual é o papel do Evangelho na salvação? Essa pergunta soa como a pergunta seguinte: qual é o ingrediente principal para fazer um bolo de chocolate? Ou qual é, ou qual é a receita para curar malária? Todo mundo aqui intuitivamente responderia essas perguntas sem muito pensar, sem precisar pensar muito, porque são perguntas muito fáceis de responder. Então, para as duas perguntas que já falei, é muito fácil responder. A resposta para elas é muito rápida e muito fácil. Mas quando a nossa pergunta, acredito que você tem uma ideia do que, qual é o papel do Evangelho na salvação. Tenho quase certeza de que a resposta que você vai me dar tenho quase certeza, não estou a afirmar, de que a resposta que você vai me dar a essa pergunta é errada. Quase certeza. Então, pode ser que está certo. Então, vamos começar a responder essa pergunta olhando para Efésios 2, 1 a 7, como nós já vimos aí. Então, a verdade mais destacada nesse livro que nós lemos no primeiro versículo: mortos em ofensas e pecados. Mortos em ofensas e pecados. Então, a imagem é a seguinte: a nossa natureza física e espiritual foram contaminadas pelo pecado. Ou seja, você e eu somos tão pecadores que estamos, aos olhos de Deus, mortos. Essa é a situação a minha situação e a tua situação aos olhos de Deus. Você está morto no seu pecado, nas suas ofensas, nos seus pecados e ofensas. E o pecado é ainda pior do que qualquer outro vírus, qualquer outra doença que você já assistiu ou está a ver agora, que nós estamos aqui. Falaram muito sobre coronavírus aqui. Então, o pecado é pior do que coronavírus. Ele é mais destrutivo e mais letal do que o coronavírus, do que qualquer outro mal que você tenha ideia ou tenha conhecido. O pecado é pior do que todos eles. Partemos uma ideia.
É por causa do pecado que você comete pecado todos os dias. É por causa do pecado que você comete pecado, comete todos os dias adultério e assassinato no teu coração. Todos os dias você peca, você mata, você assassina no teu coração. O teu coração é tão pecador que você odeia o seu irmão, que você tem ódio mortal pelo seu irmão, você mata teu irmão, você adultera todos os dias. É por causa do pecado que há muitos assassinatos, que crianças são violadas, pessoas são sequestradas. E é por causa do pecado que temos problemas com doenças do tipo esses que nós acompanhamos agora. É por causa do pecado que não há paz nos casamentos, que crianças não têm paz, que pais, ou seja, que pais abandonam filhos e mães abandonam filhos. É por causa do pecado toda desordem no mundo, toda destruição no mundo, toda confusão que nós assistimos no mundo é por causa do pecado. Essa é a situação escura do pecado, do mundo em que nós estamos. Então, no versículo, como nós lemos, estamos mortos. É assim que Deus vê você e eu. Todo aquele que vive no pecado está morto, nos seus próprios pecados e ofensas. Isso significa que nós andamos sob domínio e controle do diabo, todos os desejos da nossa carne. E, por fim, significa que estamos debaixo da ira de Deus. Nesse momento, Deus está irado contigo. Ele mataria você agora mesmo, se ele quisesse, porque ele está irado com você. Você não tem como escapar da ira dele. No versículo 1, de novo, nós vimos também que ele vos vivificou. No mesmo versículo, logo ao início do versículo, nós vimos que ele vos vivificou. Ou seja, nos vivificou, tornou-nos vivos de novo pela sua rica misericórdia, pelo seu muito amor. Ou seja, nós estávamos no pecado, mas Deus nos vivificou. Ele nos tornou vivos. Estávamos mortos, mas ele nos ressuscitou, tornou-nos vivos. Fez-nos vivos de novo. Em que momento Deus fez isso? Em que situação você estava quando Deus vivificou você? Como nós lemos também no mesmo versículo, nos versículos 5 e 6, nós lemos aí que Deus vos vivificou, nos vivificou ou ressuscitou por meio ou juntamente com Cristo. Não só fez isso, como nos colocou em lugares de privilégio, ou seja, nesses versículos nós lemos que Deus nos vivificou enquanto nós estávamos em nossos pecados. Mas quando Ele fez isso, quando Ele nos ressuscitou, nos vivificou com Ele, em Cristo, Ele fez isso ao mesmo tempo que nos deu o privilégio de nos encontrarmos em lugares melhores agora. Ou seja, quando Deus nos vivificou, tornou-nos perfeitos, até ao ponto de nós sermos agora considerados bons, santos e perfeitos. Até este ponto, o que é o Evangelho? É importante até aqui definirmos o que é o Evangelho, o que a Bíblia está dizendo que o Evangelho é. Então, o Evangelho até nesse ponto, o Evangelho é que Deus não está mais irado contigo ou conosco, porque Cristo nos vivificou. Ou seja, o Evangelho é que você não está mais, você que estava na ira, sobre a ira de Deus, estava sob a condenação de Deus, não está mais na situação de condenado de morte, agora está na situação de vivo. Deus não está mais irado contigo. Deus perdoou os seus pecados. E agora o que Ele fez? Ele vivificou você. Então o Evangelho é, até nesse ponto, que Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Que Deus não está mais irado conosco, que Cristo nos vivificou. Ou seja, estávamos mortos, o que significa que Deus estava sobre nós. Estamos vivos, o que significa que a bênção de Deus está sobre nós, caiu sobre nós. Resumindo, o Evangelho é a boa notícia de que nós ressuscitamos e podemos desfrutar das bênçãos de Deus. Podemos sentir a vida em nós por causa de Cristo. Podemos nos alegrar porque a vida agora está dentro de nós. Podemos sentir a vida, podemos sentir a alegria de estarmos na presença de Deus, porque Deus nos salvou, nos vivificou com Ele, em Cristo Jesus.
Como sabemos, o Evangelho é um conjunto de eventos, né? O apóstolo Paulo faz um bom resumo dos eventos acerca do Evangelho. O apóstolo Paulo, no versículo Romanos 1, de 1 a 7, ele faz um resumo, se você quiser pode ler em casa. Ele diz que, primeiro, o Evangelho é que Cristo encarnou-se, que ele veio e encarnou-se como homem, viveu como homem. Depois ele morreu, então ressuscitou dos mortos. E esse é o Evangelho, que Cristo encarnou-se, que ele morreu e ressuscitou dos mortos. E por causa desses eventos históricos que nós conhecemos bem, nós fomos justificados, salvos do pecado, do inferno, e podemos, por isso, ir para o céu e ter uma vida eterna. Isaías relata isso com mais intimidade, com muito mais intimidade. Eu gostaria de ler todo o versículo, todo o capítulo de Isaías, mas vai nos levar muito tempo. Mas Isaías 53, 4 a 12, nós vimos aí que Cristo fez todo o sacrifício e na sua carne padeceu toda a dor que nós padeceríamos, que nós mereceríamos, carregou toda a ira de Deus que nós merecíamos e morreu na cruz por nossos pecados. E ele agora se alegra no sentimento de que, por causa desse sacrifício, muitos santos, muitas pessoas e muitas nações virão a ele e o glorificarão por causa disso. É assim que nós somos justificados, pela fé que temos nesses acontecimentos históricos acerca de Jesus. Então, por que Deus faz todo esse sacrifício? Por que Deus fez tanto para que você e eu fôssemos salvos? Será que é esse o objetivo, o papel da salvação? O papel do Evangelho na salvação do pecador? Será que o papel da salvação do pecador, ou seja, o papel do Evangelho na salvação, é fazer você ir para o céu, é fazer você tornar-se santo, é fazer você ser salvo da ira, é fazer você ser justo? Será que é esse o papel da salvação? O papel do Evangelho na salvação é escapar do inferno. Então, qual é o papel da salvação? Qual é o papel do Evangelho na salvação? Nós vamos ler o livro de 2 de Coríntios 4 a 6. Irmãos podem abrir enquanto... Então, o que o pecado fez foi desviar nosso olhar de Deus para outras coisas. Romanos 2, 3, 23, nos diz que Deus, nos diz que nós fomos destituídos, né, da glória de Deus. Ou seja, você e eu fomos separados de Deus. Ficamos tão longe de Deus que perdemos de vista a glória dele. É isso que Romanos diz, né? Romanos 3, 23 diz. Então, o ponto principal é que nós fomos separados da glória de Deus. A preocupação é essa. Você foi separado da glória de Deus. Nós fomos separados, nós perdemos de vista a glória dele. Perdemos de vista o significado de quem Deus é. Nós fomos separados. Esta é a afirmação mais forte em relação à nossa situação. Então, não é o que está em causa. O que está em causa é a glória de Deus. O problema aqui é que nós não temos a glória de Deus. Então, já abrimos Efésios, né? Aliás, 2 de Coríntios 4. Quatro, 4, 6. Nós lemos aí: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Versículo 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandeça a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo Jesus, ou de Jesus Cristo.
Então, nesses versículos, nós vemos uns paralelos importantes que vão nos ajudar a entender. No versículo 4, né, de 2 de Coríntios 4, nós vemos que ele diz, um paralelo importante aqui, no versículo 4, luz, se você ler bem aí, diz, ou seja, se você ler aí, diz assim, resplandeça a luz do Evangelho. Então, luz no versículo 4 corresponde à luz, à iluminação no versículo 6. No versículo 6 diz, iluminação do conhecimento. Então, no versículo 4, luz corresponde à iluminação. Também no versículo 4, evangelho corresponde ao conhecimento do versículo 6. A glória de Cristo, no versículo 4, corresponde à glória de Deus, no versículo 6. Isso é importante. Logo, aqui, nós vimos que não são duas glórias, não são duas glórias de pessoas diferentes. É a mesma glória, ou seja, nós perdemos de vista a glória de um Deus, a glória de Jesus Cristo. O que Satanás está a fazer, se nós lemos bem, é que ele não está a impedir você de ir para a igreja. Você pode ir na igreja quantas vezes você quiser, pode conhecer Jesus, o que você quiser conhecer. O que ele está a impedir você de ver é ver a glória de Cristo. É isso que Satanás está a impedir você de ver. Ele cegou o entendimento das pessoas. As pessoas não podem ver, ao pensamento de Satanás, a glória dele, a glória de Jesus Cristo. Então, o Evangelho, ou seja, então, o que é o Evangelho? Ou seja, acerca do que é o Evangelho? No versículo 4, nós temos que o Evangelho é acerca da glória de Cristo. Então, a resposta à pergunta, qual é o papel do Evangelho na salvação, nas nossas vidas, é manifestar a glória de Cristo. O papel do Evangelho, o papel mais supremo, o papel mais importante do Evangelho não é você ir para o céu, não é você tornar-se santo, não é você ser justificado, não é você escapar da ira de Deus. Tudo isso é importante se essas coisas levarem você a contemplar a glória de Cristo, a ver a glória de Jesus. Tudo isso são mecanismos, são instrumentos para que você tenha capacidade de perceber, de contemplar a glória de Jesus Cristo. Então, o papel principal do Evangelho na salvação é que você e eu possamos contemplar e ver a glória de Jesus e tornar conhecida a glória de Jesus. A vida eterna é muito preciosa. Mas o que é a vida eterna? Segundo João 17:3, a vida eterna é que conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, a vida eterna é conhecer a Cristo, é conhecer quem Deus é. Então, para concluir, vou trazer aqui algumas implicações de tudo isso que nós falamos aqui. Então, primeira implicação, se você não consegue ver a glória de Deus através do Evangelho, é porque provavelmente você não é salvo. Isso é verdade para todos os pecadores do mundo, para todos os pecadores nesta terra. Nós podemos ver o poder de Jesus Cristo, o poder que ele tem, a autoridade que ele tem. Então, quando nós estávamos em pecado, antes de sermos salvos, o que acontecia? Nós conhecíamos, ouvíamos falar de que Jesus Cristo é poderoso, que ele tinha uma autoridade firme, que ele morreu na cruz por nós, como a vida dele foi perfeita, mas o que acontecia dentro de nós? Nada. Não sentíamos nada por isso. Eram só coisas, palavras, acontecimentos. Qualquer um podia fazer essas coisas. Não sentíamos nada por Cristo. Por quê? Porque a luz do Evangelho não tinha resplandecido sobre nós, não tinha brilhado em nossos corações. Então, todo pecador está na mesma situação. Você pode contar para ele quantas vezes quiser acerca do Evangelho, ele não vai entender, não vai ver beleza nessas coisas, vai ver coisas bonitas, mas não vai sentir nada por isso, não vai ter nenhum sentimento íntimo por essas verdades. Segundo, mas um dado dia, como nós lemos ali, Deus brilhou no teu coração e você começou a perceber as belezas do Evangelho, começaste a dar valor infinito à ressurreição, à morte e a nossa comunhão com Ele. Você agora
eu quero acreditar que você agora tem como coisa valiosa a morte de Jesus na cruz, como coisa infinitamente gloriosa, infinitamente, eu não sei como dizer, mas infinitamente valiosa, infinitamente preciosa e bela a glória de Jesus Cristo. Espero que vocês tenham esse sentimento, porque é isso que mostra que você é salvo. Segunda implicação. Segundo, então qual é o papel, qual é o nosso papel nós, como a quem a glória de Cristo foi revelada? Qual é o nosso papel como pessoas que receberam, que viram a glória de Deus, que perceberam a valiosidade da glória de Cristo através do Evangelho? Qual é o nosso papel? E se esse é o fundamento do Evangelho, a glória de Cristo, então eu devo viver para manifestar essa glória. Nas palavras de Paulo, lá em 2 Coríntios 3, 18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, com rostos descobertos, refletimos como espelhos a glória de Jesus Cristo. Essa é a parte mais importante aqui nesse verso que eu queria fixar. Então, como espelhos, nós estamos a refletir essa glória que nós vimos em Jesus Cristo. Nós estamos a mostrar, estamos a irradiar a glória de Jesus Cristo, qual nós recebemos ou vimos em Cristo Jesus. Então, isto é para mostrar a todos, no versículo 2, versículo 2 de Efésios 7, nós lemos também que isso aconteceu em nós para mostrar a todos a abundante riqueza da sua graça em Cristo Jesus. Amém? Então, qual é o papel, a resposta à pergunta que eu já respondi na verdade, só para terminar. O papel do Evangelho na vida, o papel do Evangelho na salvação, na nossa salvação, é que através do Evangelho a glória de Deus possa ser revelada a nós. E através desse Evangelho, eu e você possamos irradiar o Evangelho para outras pessoas, como nós já aprendemos tanto aqui. Então, nós vimos o Evangelho de Cristo, sei que vimos o Evangelho de Cristo, nós temos a responsabilidade de mostrar esse Evangelho para outras pessoas. Porque esse é o papel fundamental e é o propósito fundamental do Evangelho. Amém? Amém. Então, para por aqui, vamos orar. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus, Tu conheces nossos corações e sabes, ó Pai Santo, quão pecadores somos. Mas te louvamos, ó Pai Santo, porque o Senhor brilhou em nossos corações. Podemos, ó Pai Santo, ver e contemplar a Tua glória, podemos ver e contemplar a Tua perfeição. Deus, dê-nos paixão por essa glória, ó Pai eterno. Dê-nos a vontade, Deus eterno, e impaciência, Deus eterno, de compartilhá-la, Deus eterno, com todas as pessoas ao nosso redor. Nós pedimos, ó Pai Santo, dê-nos um coração que ame a Tua glória. Nós oramos na graça de Jesus. Amém. De fato, é difícil, por si só, por nossos esforços, nos justificar. É como perseguir o gato no escuro. É uma tarefa difícil, para não dizer impossível. Somente Jesus é que nos vivifica dos nossos pecados. Chegado este momento, vamos fazer as considerações